pessoal! Oi, terceiro ano! Vamos começar a nossa aula de português, tá bom? Bem, hoje a nossa aula ela vai ser dividida em dois momentos, tá bom? Bem, essa primeira aula vou explicar para vocês os nossos conteúdos, tá certo? Da escola. E em seguida teremos os nossos conteúdos, tá certo? Da atividade de casa. Então, para quem está em casa, tanto no dia da escola e de casa, vai ter essas duas explicações. Quem só estar com aula em casa, tá certo? E vai para a escola, no dia reservado para essa aula da escola, vocês não precisam fazer e nem assistir essa parte, tá bom? Bem, nossos estudos hoje serão aí no livro de caligrafia, tá certo, pessoal? Nesse livrinho de caligrafia. Hoje vamos fazer revisões de conteúdos que já vimos nas nossas aulas, tá certo? Tanto as letras maiúsculas e minúsculas, tá bom? E tanto o M antes de P e B. E por que vamos fazer essas revisões? Faremos essas revisões, né, para que na próxima semana possamos fazer a nossa atividade avaliativa. Essa semana estaremos fazendo a nossa atividade avaliativa de matemática. Aí na próxima semana faremos a nossa de português. Então por isso que esses conteúdos eles são importantes. Tanto a aula de hoje, esse vídeo, vocês podem assistir para revisar e para estudar para a nossa provinha, nossa atividade avaliativa, tá bom? Bem, esses conteúdos, né, letras maiúsculas e minúsculas e M antes de P e B estão nessas páginas. Na página de 11 a 13 e da página 14 a 15, tá bom? Bem, aqui no nosso conteúdo ele fala um pouquinho do que é para ser feito, né? Usamos letras maiúsculas no início das frases e em nomes de pessoas, lugares, animais de estimação, estabelecimentos comerciais, ruas e entre outros, né, que são os nossos nomes próprios, que dão nomes, né, a determinadas coisas, a determinado objeto, a determinada pessoa, a determinado animal. Então, quando eu dou nome a alguma coisa, ele é chamado de nome próprio, né? Todos nós temos os nossos nomes próprios, né? O meu nome é Débora. Então, o meu nome próprio, Débora, inicia com a letra maiúscula. A nossa cidade, ela se chama Sumé. A palavra Sumé, ela começa com a letra maiúscula. Por quê? É o nome de uma cidade. Então, vocês vão aí fazer nessas questões o uso correto da nossa letra maiúscula, tá certo? E vão fazer essas frases também ordenando da forma correta, tá? E isso, lembrando que no início das nossas frases, quando vamos iniciar uma frase, uma resposta, no início dos nossos textos, ou após o uso da vírgula, ou após o uso do ponto, sempre também utilizamos letra maiúscula, porque estamos iniciando uma frase, tá certo? Então isso também tem que ser lembrado por vocês, de usar a letra maiúscula, tá bom? Bem, e as nossas atividades sobre as letras, sobre o M, que vem antes do P e do B, é naquelas palavrinhas, né, que tem o som de an, in, on e Então, como eu disse para vocês, quando o M está junto de uma vogal. A vogal ela vem antes do M, tá certo? E a gente utiliza o M, tá certo? Quando a próxima letra é P ou B, tá? Então, como a palavra tempo. Palavra tempo, né? Esse tem é escrito com M. Por quê? Porque a próxima letra é o P, tá bom? Então, identificamos o uso do M ou do N a partir dessa regrinha, que a gente só pode utilizar o M antes de P ou B, tá certo? E isso tem mostrando aqui no nosso livrinho, na página 14 e 15, que fala, né, que nos mostra como utilizamos, como devemos utilizar essa letra, tá bom? Quando temos esse som de an, in, on ou tá bom, pessoal? Bem, pessoal, agora vamos para a nossa segunda aula, que é a aula de casa, tá certo? Vamos estudar sobre os dígrafos, aí no nosso livrinho de caligrafia, que é na página 18 e 19, tá
bom? E os encontros consonantais, tá certo? Os encontros de consoantes, aí na página 20 até a nossa página 22, tá bom? Bem, como mostra aí no nosso livro, dígrafo é o encontro de duas letras que se juntam para indicar apenas um som e é chamado de dígrafo. E vocês devem estar se perguntando, mas tia, o que são esses dígrafos? Bem, é quando na nossa palavrinha, como no exemplo da palavra milho, milho, escutamos bem direitinho o som do M com I, mi. Temos aqui o som do LH, ó. Só que o som do LH, ele vira um único som, tá certo? Ó, lho, lho. Quando só temos o L com O, fica ló. Mas quando colocamos esse H entre o L e o O, faz um outro som, lho, tá certo? Então, esse som de duas letras juntas, quando tem apenas um som, chamamos ele de dígrafo, tá certo? Como na nossa palavra grande, gran, gran. Quando vamos falar G-A, fica Gá. Como temos o nosso R no meio entre o G e o A, nesse caso o nosso som muda, né? Grã, grã. Só que aqui, nesse som do GRA, a gente escuta, né, bem direitinho o som do G, do R e do A juntos, né? Ó, gra, gra. A gente escuta o som das três letras. Só que em mi, lho. O lho, a gente escuta dois sons, do LH juntinhos e do O. Só que no som desse daqui, ó, gra, gran, a gente escuta, né, o som de todas as letras. Então, existe essa diferença. E quando é que esse som, ele é igual, né, que tem apenas um som? Quando temos o LH, o SS, o RR, tá bom? O NH. Então, quando falamos essas palavras, elas saem o som como se fosse uma letra ali. Mas, no caso, são duas, tá certo? Então, é importante identificar o som das nossas palavras também, como a tia Débora já disse. Porque, para escrevermos, precisamos reconhecer o som dessas palavras. E, a partir desses sons, também temos aí o encontro de consoantes. E o que é encontro de consoantes? É quando duas consoantes estão escritas juntinhas. Como aqui no nosso exemplo, né, da palavra milho. Milho tem um encontro de duas consoantes, LH. E na palavra grande, a gente tem um encontro de GR e ND. Tá certo, pessoal? Só que existem dois tipos de encontros consonantais. Aqueles que não se separam, né? Quando vamos fazer a nossa separação silábica, elas não se separam. Como aqui, ó, em gran. Quando vamos separar gran, esse GR, ele fica junto. Só que o encontro ND, ele se separa, tá certo? Porque o som do N, ele está nessa primeira sílaba aqui, gran, tá certo? E depois vem o D. No exemplo da palavra milho, vamos separar. Mi, lho. Então, o tracinho ficaria aqui, né? Mi. Mi, lho. Só que aqui temos um encontro de consoantes, que é o LH. Só que esse LH, ele não se separa, tá certo? Esse LH, ele não se separa. Então existem esses dois tipos de encontros consonantais. Aqueles que se separam, como aqui no exemplo da palavra grande, e os que não se separam, como no exemplo da palavra milho, que o LH não se separa, e em grande também o GR, ele não se separa, tá certo? Então, vocês vão identificar, tá bom? Na nossa atividade, esses encontros. E também, né, de dizer qual é a diferença desses encontros, se eles são um dígrafo. Que dígrafo é quando esse encontro de consoantes, ele tem o mesmo som. E o encontro dessas letras, elas têm apenas um som, tá certo? Então, vocês vão identificar isso na nossa atividade, tá certo, pessoal? Bem, façam um estudo, façam a atividade. Se for necessário, assista novamente a aula, tá bom? Para que vocês tirem todas as dúvidas que possam existir. Por quê?
teremos na próxima semana a nossa atividade avaliativa, para que eu possa saber como vai o desenvolvimento de vocês, né? Como vocês estão entendendo os nossos conteúdos. Tá bom, pessoal? Um cheiro e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!